Bom dia, amigos e amigas, irmãozinhos e irmãzinhas. Hoje está bem de manhã mesmo, tá? 5h30, banho tomado, chimarrão sendo tomado. Eu gosto desse horário, eu gosto. Para fazer um novo vídeo, já o quarto da série a Posse sobre o Absoluto, Demonização da Fé. Então, e o terceiro foi sobre o método histórico crítico. O quarto, não, é o quinto já. O quarto foi sobre o método histórico materialista. E agora eu vou continuar então, já falei sobre fundamentalismo, alguns métodos de leitura bíblica, e hoje vou falar sobre a posse do absoluto, sobre o absoluto e a demonização da fé, sobre pensamento mágico e religião, pensamento mágico e fé. É um tema assim que tem que tratar com muito cuidado, né? As pessoas se ferem nesse ponto, né? Porque ele lida com a questão da sobrevivência, dos medos, das emoções, e eu respeito, quero tratar isso com todo cuidado, certo? Lembrando então que fundamentalismo ele é a Bíblia ao pé da letra, assim, né? Existem vários fundamentalismos, mas a base dele é ler o texto ao pé da letra, e tem os fundamentalismos que só pegam os pedaços para ler ao pé da letra, os pedaços que interessam, então, para seus interesses políticos, pessoais, econômicos, sejam quais forem os interesses. E eu lido com a Bíblia como não um texto somente histórico, como um texto revelatório do amor de Deus, mas como um texto escrito na sua época, com a sua linguagem, etc. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão do pensamento mágico, esse pensamento religioso que controla a natureza. Eu não entendo bem assim, tá? Acho que há uma distorção aí no meio. No vídeo O que é a música, que é um outro bloco que eu trato, eu digo que a música não surgiu diretamente como música, ela surgiu como dança, e dança ritual, que refazia, recontava fatos importantes do dia a dia de uma comunidade, de um grupo humano. Então eles recontavam através da dança coisas importantes, vitórias ou derrotas do dia a dia daquela comunidade, das pessoas daquela comunidade, que eram os seres humanos bem primitivos, então, né? Que recém estavam tentando sobreviver, vivendo em cavernas, com medo de tudo, da natureza, com dificuldades enormes, com doenças, animais, com perigos da natureza, etc. Então essas danças rituais recontavam esta história. Isso tem a ver com religião, já porque é o ritual. Na verdade, se nós observarmos bem, a religião é, na sua maior parte, ritual. Eu vou contar o que eu tenho assim de condição de análise da história da religião. Tem uma versão muito simplista, eu recebi essa versão, de que então o ser humano, com medo da natureza, ele tentava explicar os fenômenos da natureza. Sabe, quando a gente vai olhar para o passado, para um outro povo, para uma outra cultura, não precisa ser só do passado, mas aqui do presente também. Quando a gente vai olhar para um outro ser humano, em outra cultura, em outro ambiente, a gente não pode simplesmente tentar transferir a nossa maneira de ser para aquele lugar. Não é assim que funciona. Cada povo reage ao seu ambiente e às suas condições de linguagem, às suas maneiras de interpretação do mundo. Então,
é uma visão simplista essa de que a religião nasce para explicar o trovão. Como se o homem da caverna sentasse lá na caverna e dissesse, por que troveja? Não, ele ficava maravilhado diante daquele poder imenso, aquela luz que explodia, que chegava a botar fogo na terra, em árvores, etc. Então, ele não tentava explicar. Ele entendia conforme os seus medos e seus desejos diante daquilo. E essas danças rituais diante de tudo, diante da natureza, diante dos animais, diante dos mistérios, assim vamos dizer, que ele tinha à sua frente, ele ritualizava isso. E esse ritual, ele carrega muita esperança da tribo, de que possa sobreviver diante de tudo isso. Então o ritual ele tem essa linguagem de também buscar a superação diante da realidade. Vejam, isso não é um pensamento mágico, isso é um pensamento ritual. O pensamento ritual está muito existente, ele faz parte do ser humano, pensamento ritual, tá? Vejam só, existem festas em todas as nações, festas regulares, circulares, que se repetem de tempos em tempos. O Ano Novo Chinês é enorme, é uma enorme tradição, com balões, com dragões, desfilando pelas ruas. Nos países do norte, nórdicos principalmente, eles têm uma festa incrível lá, quando o ano se renova, a festa do sol, as Saturnálias, que ali misturou com a data do Natal. Pô. É enorme. Os nórdicos se soltam ali, mas fazem festa até cair de tão bêbados e tão cansados. Cada ano se repete. O carnaval não foi nem inventado no Brasil, foi inventado na Europa. É a grande festa da volta da fertilidade, etc. E tal. Os germânicos com a sua Oktoberfest, os americanos os norte-americanos e estadunidenses com a sua festa de agradecimento lá, né? Como é que se chama? Bom, todos os povos têm suas festas rituais cíclicas. Os luteranos no sul, que tiveram muito tempo a festa da colheita, né? Lembram? Todas essas festas tentam refazer a história, recontar a história e se encontrar dentro desta natureza. Todas essas festas, elas não têm o desejo de transformar a natureza. Até tem a esperança de transformar a natureza. Mas não é para isso que elas servem. Elas servem para dizer, olha, que a natureza continue assim, que a gente continue renovando todo ano, que a colheita seja farta, etc. E tal. Isto, para mim, esse tipo de religiosidade ritual é sempre grupal, não é individual, é sempre coletiva e ela não é pensamento mágico exatamente, ela é pensamento ritual. Quando se vê, por exemplo, as religiões mais animistas, tribais, né? Como as africanas e dos nossos índios, elas têm cerimônias onde acontece uma espécie de catarse coletiva e curas coletivas e individuais, mas sempre feitas no coletivo. Não é exatamente pensamento mágico. Deixa um fenômeno luterano, onde se fica muito claro na questão dos muckers. Se dizia então que a Jacobina era milagrosa,
Pois é. Sabe o que acontecia? Ela reunia colonos cansados, explorados, pobres, que iam buscar ajuda. E ali recebiam uma comunidade luterana, de fé, meio fundamentalista, assim, na sua época. E lá eles recebiam orações, cantos e principalmente atenção, cuidado, chás, comida bem feita. Ficavam 2, 3 semanas descansando e se recompunham como seres prontos para voltar ao mundo e se sentiam curados do seu cansaço físico, emocional, social. Não, não é exatamente o que nós chamamos de pensamento mágico, onde às vezes uma pessoa ou um grupo de pessoas tenta transformar a natureza através de palavras. Isso é a magia moderna, palavras. E pior, há grupos que fazem isso usando teatro. Aí é pura sacanagem, né? O que é cura e milagre para a igreja cristã? É a ação de Deus. Não é a oração do fiel. Não é. É a ação de Deus. Se a oração do fiel garantir a cura, é mágica. A oração do fiel sempre deve dizer que o teu amor, Deus, Jesus, possa estar com essa pessoa. E se for da tua vontade, não da nossa. A nossa vontade, por palavras e por rituais, a nossa vontade. Essa é a magia moderna, tá? Não é o ritual tribal. A tua vontade de fazer coisa acontecer, não a minha. Se for a minha, é mágica. Entenderam a diferença? Não há nada contra a comunidade se reunir e orar. Muito pelo contrário. É muito amoroso isso. Mas é falsificação. É até uma demonização achar que pode garantir que isso vai acontecer. A gente está vendo isso muito por aí. E cobram para fazer isso. Cobram. Então, estão entendendo qual é a diferença entre a união coletiva ritual, a união coletiva amorosa, que cura também, que dá atenção, que dá amor, que se manifesta esse amor por palavras. A união coletiva que se diz aqui estamos e queremos o bem, é muito diferente da magia que se garante todos os seus desejos, através de palavras e rituais. Isso é mágica. Muito diferente do que Deus promete. Muito pelo contrário, Deus abomina a mágica. Não é verdade? Porque não é a mágica que faz. É o amor. E deixa eu dizer uma outra coisa. Deus não manda sair por aí fazendo mágica. Deus não manda seus discípulos ficar fazendo mágica. Ele diz, vocês vão curar também. Mas a missão de vocês é anunciar o Evangelho. O reino de Deus, a boa nova, é o reino de Deus, onde não existe mais doença e morte, onde não existe mais desamor. Este é o milagre que Deus quer que a gente anuncie. A sua graça, o seu amor. Nós não fazemos mágica. E não confundam ritual com ritual tribal, ritual das comunidades, com magias individuais ou grupais.
Isso também é uma maneira de demonizar a fé, de ter poder sobre o absoluto. Um beijo